Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, que é uma realização da Sociedade do Pensamento Livre, com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Nós sempre temos colocado que a introspecção disciplinada ela é diferenciada de uma introspecção comum, porque, primeiro, a proposta é de uma continuidade disciplinada. E o que a gente busca, vamos dizer assim, extrair desta prática introspectiva é um saber inconsciente que reside em cada ser, né? Que às vezes é manifesto através da intuição, de uma ideia criativa, e muitas vezes nós até o ignoramos por não entender bem esta manifestação. Quando nós fundamos a Sociedade do Pensamento Livre, já tínhamos essa ideia a respeito da introspecção disciplinada, nós não tínhamos muita base científica no sentido de dar apoio a isso que nós então acreditávamos e acreditamos até os dias atuais. E aí surgiram muitas pesquisas, muitas coisas posteriores à Sociedade do Pensamento Livre, que de certa forma deram, vamos dizer assim, um grau de credibilidade maior àquilo que a gente já fundamentava anteriormente. E entre elas estão os estudos do Dr. Bruce Lipton, PhD em Biologia da Universidade de Stanford. Ele estuda a nova biologia e a ciência da epigenética. Eu vou colocar aqui só algumas coisas que separei. Se vocês quiserem ter um conhecimento mais aprofundado, eu sugiro que vocês leiam, se não me engano é o último livro lançado por ele, que é a Biologia da Crença, que vocês vão entender melhor do que se trata. Isso tudo que nós, dentro desse tempo muito abreviado, nós vamos tentar passar alguma coisa para vocês que tem uma relação direta com isso que nós tentamos explorar através da introspecção, que é o saber inconsciente presente em cada ser. Eu vou ler no total aqui, depois nós vamos comentando em partes. E nos diz o seguinte, são frases extraídas lá do Dr. Bruce Lipton. O projeto Genoma é uma piada cósmica. Os genes não controlam a biologia. Isto é um erro, uma crendice, um dogma. Esta crença de que nossos genes controlam nossas vidas nos tornam vítimas da nossa hereditariedade. Conhecimento é poder. A falta dele é falta de poder. Os genes, ou seja, moléculas de DNA, se encontram dentro da célula, em uma estrutura chamada de núcleo, que representa a fonte de controle da célula. Seria equivalente ao cérebro da célula. Temos 50 a 75 trilhões de células que compõem nossos corpos. Não existe nenhuma função em nosso corpo que não esteja presente na célula. Toda célula tem sistema respiratório, digestivo, excretor, sistema nervoso, sistema reprodutor, etc. Tudo que tem no humano tem na célula, e tudo que tem na célula tem no humano. Assumimos que se tiramos o cérebro de qualquer organismo vivo, ele morre. Porém, a célula pode viver 2 meses ou mais sem genes nenhum. Se tirarmos o núcleo, ela não fica parada. Continua operando em todas as suas funções e multiplicando-se. Tiro o cérebro da célula e os efeitos são nulos. Conclusão: os genes não controlam a biologia. Nossos genes são controlados e manipulados pela forma como a nossa mente percebe e interpreta o nosso meio ambiente. Podemos, olha só, gente, que importante isso. Podemos mudar o que somos, inclusive nossa saúde. Podemos até alterar nossa estrutura celular, transformando células doentes em células saudáveis. O Dr. Lipton diz que existem 2 mentes distintas e criam o que chama de voz do controle do corpo. Uma é a mente consciente,
que pode pensar livremente, e a mente inconsciente, que é basicamente um supercomputador carregado de um banco de dados de comportamentos programados, e que ela funciona sem o conhecimento ou controle da mente consciente. Na maioria das vezes, sequer somos conscientes, melhor dizendo, de que agimos inconscientemente. Mesmo quando pensamos que estamos conscientes, é a nossa mente inconsciente que está fazendo as nossas decisões por nós. Os cientistas mostram que a maioria das nossas decisões, ações, emoções e comportamento depende 95% do cérebro que está além da nossa consciência. 99% da nossa vida vem da programação da nossa mente inconsciente. Eu sei que são poucas essas informações que eu estou passando para vocês, mas isso deveria ser bem mais extenso, até para que a gente tivesse um entendimento mais amplo do que eu vou falar a seguir. Mas volto a frisar, se você quiser ter uma informação mais aprofundada a respeito das pesquisas do Dr. Bruce Lipton, sugiro o livro Biologia da Crença. É muito interessante essa relação do pensamento com o corpo, com a célula, enfim. Né? Mas uma das coisas que me chama a atenção, primeiro essa questão da própria célula que ele coloca, né? que a ciência supunha que se tirasse o núcleo da célula, né? que seria o cérebro da célula, a célula morreria. No entanto, não, ela continuou tendo funções normais e tal, ainda por 2 meses de vida, posterior à retirada feita em laboratório. E isso nos faz pensar, às vezes, naquilo que nós colocamos e que a Sociedade do Pensamento Livre defende como teoria do inverso. Né? Ou seja, não existe espaços vazios. O que nós não compreendemos é a vida que os ocupa. Né? Então nós partimos de um suposto que a vida, toda a vida em si, é uma vida consciente. É esta relação que nós colocamos, de certa forma, com o poema que fez a abertura do programa hoje. Né? Quer dizer, quando ele diz, no início da sua colocação, né, que na medida em que da Terra e de tudo que a ela volta, né, aí você poderia dizer, sim, mas a Terra também não existia? Obviamente que não, ela é parte de um contexto universal muito maior que ela mesma, né? Mas o poema pressupõe isso, porque ele diz, na medida em que da Terra e que de tudo que ela volta, um novo ser em séculos se fazia. Né? Não dizem os cientistas que nós somos parte das estrelas, na verdade? Lentamente soltava-se das raízes que o prendiam. E quanto mais crescia, mais solto se sentia, até que por fim raiz ali não mais havia. Quando nós colocamos essa questão em termos poéticos, é no sentido de divagarmos um pouco sobre a nossa real existência, sobre a nossa essência. Esse estudo da epigenética é tremendamente fantástico, porque quando ele começa dizendo que o projeto Genoma é uma piada cósmica, que os genes não controlam a biologia e que isto é um erro, uma crendice, um dogma, e que esta crença de que nossos genes controlam nossas vidas nos torna vítima da nossa hereditariedade. Então, olhe só, como é impressionante isso, quer dizer, quantas coisas são atribuídas aos genes, ou seja, não é, se a pessoa tinha uma certa doença na família, então a tendência é muito maior do que você a tenha. E muitas vezes essa doença se instala até por autossugestão, pelo poder mental mesmo de enviar mensagens, não é? Como ele coloca aqui mais embaixo, né, que nós podemos mudar o que somos. Né? Inclusive a nossa saúde, podemos até alterar a nossa estrutura celular, transformando células doentes em células sadias. Ora, aonde reside esse poder da mudança? Então, quando nós, na Sociedade do Pensamento Livre, ampliamos esse debate em relação à vida inconsciente, né, que nós difundimos exatamente essa ideia, há um saber inconsciente presente desde que o homem surgiu no mundo, desde que o homem pisou no planeta. Esse saber sempre esteve lá,
pronto. E de certa forma, à medida que o homem evoluía, esse saber inconsciente ia se manifestando a nível de consciente, a nível de razão, através da intuição, de ideias criativas que geraram toda essa evolução que vivemos hoje. Né? Mas aonde? Qual era o nascedouro desse saber? Aonde residia ele? Né? No que se refere à raça humana, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, residia no próprio ser. Ora, um cientista, quando pesquisa sucessivamente, pesquisa, o que ele busca e aonde ele busca, não só no elemento estudado, mas a resposta ele busca dentro de si, daquilo que externamente ele estuda, não é? Então a equação é feita aqui, do ponto de vista mental, até chegar a um resultado, não é? E pronto, eureka, é isso, não é verdade? Então está, de certa forma, estimulando, garimpando um saber que reside em algum lugar. Não é? E aí nós da sociedade, do pensamento livre, acreditamos num saber inconsciente presente no indivíduo de forma individual e coletivamente. Mas acreditamos mais que esse saber inconsciente se estende além do próprio ser humano. Que há consciência em todo lugar, quando nós afirmamos não há espaços vazios. O que nós não compreendemos é a vida que os ocupa e acreditamos mais. Vida consciente. Parece uma heresia dizer matéria consciente. Restrita, como nós colocamos aqui, restrita a sua função, ou seja, a consciência fica restrita àquilo que é criado, à forma criada, ela não advém além daquilo. Não é? Uma minhoca age igual a uma minhoca, uma formiga igual a uma formiga, um ser humano igual a um ser humano, uma pedra igual a uma pedra. Porque não poderia ser o contrário. Mas não significa que não há um saber em cada uma dessas composições para a sua própria subsistência. Quando a gente começa a desenvolver essa teoria do inverso, e às vezes eu gosto de simplificar isso para que a gente tenha um entendimento mais fácil de assimilar, eu costumo dizer assim, se eu disser para você que existe a Lua e você nunca viu a Lua, se você sair do quarto fechado em que você está e abrir a janela e eu te mostrar, ó, aquilo lá é a Lua, você vai dizer, opa, existe uma Lua, porque eu percebo uma Lua, eu vejo uma Lua, eu acredito que existe uma Lua. Aí eu te pergunto, veja, você acredita que existe uma Lua? Olha a distância que a Lua se encontra de nós, né? Mas porque você com o olhar consegue perceber que há uma Lua, você aceita que existe a Lua. A teoria do inverso é mais ou menos similar. Nós acreditamos que a vida, além daquilo que os microscópios puderam ver, que os microscópios puderam atestar, além do quartzo, além de tudo mais, e que há uma vida, e há uma vida consciente de si mesma. Uma vida consciente de si mesma que efetivamente faz com que haja um saber inconsciente presente em tudo, em tudo. Isso, de certa forma, explica até a questão da própria evolução das espécies, por exemplo, por que não? Não é? Porque há que haver um saber para adequar-se, para nova adequação e assim por diante. Então, quando nós colocamos isso de forma assim mais generalizada, obviamente que num plano muito amplo, às vezes até para ser compreendido, nós gostamos também de tentar colocar algo no qual você que nos escuta, você que acompanha os nossos programas, você que pratica a introspecção, você que segue a sociedade do pensamento livre, né? Algo de concreto para que você possa efetivamente fazer uma avaliação pessoal do nosso dizer, do nosso falar. E para nós, o cerne da sociedade, aquilo que há de concreto, de fato, na sociedade, é a prática introspectiva disciplinada.
Porque na prática introspectiva disciplinada, nós não vamos direcionar o pensamento. Nós não vamos sugestionar o pensamento. Nós não vamos dizer a quem quer que seja, acredite nisso ou naquilo. Entenda a vida dessa ou daquela forma. Pense que você veio desse ou daquele lugar. Nós não vamos sugerir qualquer tipo de coisa. O que nós sugerimos na introspecção disciplinada, única e exclusivamente? Feche os seus olhos e deixe que o seu pensar flua de forma natural. É óbvio, nós sempre repetimos isso aqui, que quando você não tem uma prática constante relacionada a isso, os pensamentos são confusos. Eles vão ser completamente dispersos, tal qual eu diria é a vida de cada um de nós, não é? Tantas funções, tantas ocupações, tantos afazeres. Então você fecha os seus olhos e nos primeiros dias de prática, esse pensamento também vai devagar, ele vai em diversas direções, né, do trabalho para o lar, para o namorado, para a namorada, para o esposo, filhos, enfim, não é? Para as questões financeiras. No entanto, se você persistir nessa prática, nós costumamos dizer que a partir do 10º dia, pelo menos nas experiências que nós podemos vivenciar dentro da sociedade do pensamento livre, começam a surgir o que nós chamamos de novos pensamentos. Olha, quando nós colocamos novos pensamentos, e foi isso, de certa forma, que instituiu também de forma tão veemente pensamento livre na sociedade do pensamento livre, porque a ideia introspectiva disciplinada é garimpar saberes inatos e não saberes que foram adquiridos ao longo da vida. E é impressionante que as pessoas que se propuseram a prática introspectiva disciplinada tiveram sim novos pensamentos, tiveram novas intuições, né? Que não foram sugeridas, que não foram lidas, mas o nascedouro dessas intuições, desses novos pensamentos, foi exatamente o próprio ser que ali tinha se colocado nessa disposição desse tempo de interiorização humana e introspectiva, para extrair dele um saber que lhe era inerente, mas que a nível de consciente, de mente consciente, ele ainda não havia revelado. É impressionante o grau de revelações que surge. E o mais interessante disso tudo é que ao longo do tempo de prática nós começamos a ter uma percepção, e daí inclusive que tornamos os nossos encontros fechados, né? Porque nós começamos a ter evidências de pensamentos que iam além do individual, ou seja, pensamentos surgiam no sentido de captar coisas que eram do coletivo e coisas factuais que ainda não haviam se transformado em realidade e que outrora se confirmaram. E isso nos levou a uma crença muito mais íntima de que esse saber inconsciente, ele vai além da nossa individualidade, ele está de certa forma disperso no ar e ele pode interagir com cada um de nós se nós nos permitirmos a uma disciplina, a uma prática disciplinada e introspectiva que permita essa manifestação. Eu mesmo vivenciei experiências tremendamente importantes com coisas que têm relações até com a nação brasileira e que as documentei, né, em cartório, porque no futuro elas serão reveladas, né, já com datas retroativas, no momento que essas revelações nos foram trazidas. Não era esse o nosso objetivo inicial. Mas, no entanto, isso se tornou factual. E isso nos levou a uma crença ainda maior na teoria do inverso. Não existem espaços vazios. O que nós não compreendemos é a vida que os ocupa. A partir do momento que nós começamos a ter uma interação maior, estas manifestações se tornam mais constantes. Nós conseguimos decifrá-las nitidamente.